E aí, vamos dar continuidade às correções de questões de língua portuguesa? Nós vamos agora tratar de um assunto extremamente recorrente em várias provas de concurso, que é concordância. Olha, são muitas as regrinhas de concordância e nós vamos tratar de algumas muito tradicionais. Lembrando que existem dois tipos de concordância: a concordância nominal e a concordância verbal. O conceito básico de concordância é o seguinte: na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. E dessas 10 classes, a mais importante é o substantivo. Por quê? No que diz respeito à concordância, das 10 classes, 5, metade delas, estão diretamente relacionadas ao substantivo. São elas: artigo, numeral, adjetivo, pronome e verbo. Essas 5 classes gramaticais, por estarem se relacionando ao substantivo, são as palavras variáveis, ou seja, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo são as palavras variáveis da língua portuguesa. Já as outras 4 classes gramaticais que sobram, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são o que nós chamamos de palavras invariáveis, beleza? Então, esse é o conceito básico de concordância nominal. Concordância verbal, você já pode imaginar, o verbo concorda com o sujeito. Lembrando que o sujeito, tradicionalmente, tem como núcleo um termo substantivo, um termo nominal, podendo ser substantivo ou pronome, beleza? Em algumas situações, o sujeito pode ser oracional, formado essencialmente por uma forma verbal, beleza? Agora, vamos entender como é que se dão os casos de concordância na língua portuguesa por meio de questões de concurso. Vamos lá fazer questões, exercícios de concordância. A questão número 1 diz o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal, vamos prestar atenção aos detalhes, nominal, está correta, ou seja, o que era correta, 4 estão desrespeitando a norma. Vamos lá? A agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente são extremamente proveitosas. Observem aí um conceito muito básico, muito simples de concordância, que é o seguinte, vamos lá. Quando eu tenho 2 termos nominais de mesmo gênero, seja masculino ou feminino, o adjetivo relacionado a eles tem que estar no mesmo gênero. Então, por exemplo, se eu tenho um termo masculino e outro termo masculino, o adjetivo referente a eles tem que estar no masculino. Se eu tenho um termo feminino e outro termo feminino, o adjetivo relacionado a eles estará no feminino. Agora, quando eu tiver termos de gêneros diferentes, um masculino e um feminino, independente da ordem, a gramática norma determina que o adjetivo referente aos dois tem que estar no masculino, beleza? Quando eu tiver 2 termos de gêneros diferentes e o adjetivo posto a eles estiver se referindo a ambos, o adjetivo tem que estar no masculino. Então, observe que quando eu falo a agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente, observe, a agricultura é um termo feminino e os cuidados é um termo masculino. Observem que ambos têm gêneros diferentes. Se são gêneros diferentes, aqui embaixo, o termo tem que estar no masculino e proveitosas está no feminino, não está de acordo com o que a gente está procurando. Estamos procurando aquela que obedece à norma, não é a letra A. Número 2, letra B, o desmatamento generalizado e a monocultura são inadequadas. Observem só, o desmatamento, termo masculino, e a monocultura, termo feminino. Vejam, 2 termos de gêneros diferentes, são inadequadas, no feminino não. Se são 2 termos de gêneros diferentes, obrigatoriamente o adjetivo referente a eles tem que estar no masculino, inadequadas está no feminino, não está de acordo, assim como a letra A. Letra C. O uso predatório do solo pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização.
Veja que nesse caso, desertificação é um termo feminino e arenização é outro termo feminino. Então, necessariamente, o adjetivo tem que estar no feminino e considerados está no masculino. Desrespeitando a norma, deveria estar no feminino, são consideradas prejudiciais à natureza, também não está correto. D. A região amazônica e o Pantanal Mato-Grossense são conhecidas. A região, termo feminino. O Pantanal, termo masculino. Conhecidas? Não, são conhecidos, dois termos de gênero diferentes, deveria estar no masculino. Bom, só nos resta a letra E. Vamos verificar? Os cuidados com o solo e as pesquisas em técnicas de plantio são necessários. Observe que cuidados, termo masculino, pesquisas, termo feminino. Dois termos de gêneros diferentes. O que a norma diz? O termo tem que estar no masculino, exatamente como está o adjetivo necessários no masculino plural. Importante também ressaltar que como são dois termos, todos deveriam estar no plural. Todos estão no plural, então sim, a resposta da questão número 1 é letra E, beleza? Questão número 1, letra E. Então estamos vendo uma questão de concordância nominal, em que termos de gêneros diferentes têm a concordância do adjetivo relacionado a eles no masculino. Masculino priorizando o masculino quando são dois termos de gênero diferentes. Agora, se os dois termos são de mesmo gênero, o adjetivo permanece nesse gênero, seja masculino, seja feminino. Beleza? Tranquilo? Questão número 1, resposta letra E. Vamos para a questão número 2? Ela diz o seguinte: de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal, aí estamos indo para uma situação de concordância verbal, está corretamente empregada na forma destacada, hein? Bom, observem o seguinte. Quando eu tenho um detalhe, destacar isso aqui, corretamente. Antes mesmo de ler as alternativas, observem que quando a gente fala em concordância verbal, o conceito básico é de que verbo concorda com o sujeito. Mas observem que em todas as alternativas, todas, eu tenho um elemento que se repete relacionado aos verbos, que é a partícula C. A partícula C na língua portuguesa, gente, ela pode gerar tanta dor de cabeça, tanta, porque o C pode ter muitas classificações. A palavra C pode ser partícula de indeterminação do sujeito, pode ser pronome apassivador, pode ser partícula expletiva ou partícula de realce, pode ser conjunção integrante, condicional, ou seja, são várias, pode ser pronome reflexivo, pronome recíproco, são muitas as classificações do C dentro da língua portuguesa. Já chamo a atenção de vocês que quando houver uma questão de concordância, provavelmente, na maioria dos casos, esse C tem duas utilizações. Ou é partícula passivadora, ou é partícula de indeterminação do sujeito. Como é que a gente faz para diferenciar? Vamos observar. Deixa eu abrir um espaço aqui para a gente entender. Vou mostrar os dois casos para vocês. Quando nós temos a partícula apassivadora, ou pronome apassivador, nós temos a seguinte situação. No português, nós temos algumas vozes verbais. Basicamente, as duas principais são voz ativa e voz passiva. Também tem a voz reflexiva e assim vai. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas duas formas. A voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, se eu falar assim, ó, o aluno comprou o material. Observe que eu tenho como sujeito o aluno, sujeito que pratica a ação de comprar. Se o sujeito é o aluno e ele pratica a ação de comprar, nós temos um caso aí de voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Ora, se o sujeito praticou a ação de comprar, o material sofreu a ação de ser comprado, certo? O aluno comprou o material, sofreu a ação de comprar. Se eu puxar o material para sujeito, como é que ficaria a frase? Vai, o material
foi comprado pelo aluno. Então, observem agora que eu tenho como sujeito o material, sujeito que sofreu a ação de ser comprado, e no caso o aluno continua sendo o termo que praticou a ação de comprar. Nesse caso eu tenho uma situação de voz passiva. Só que a voz passiva, na língua portuguesa, ela pode ser apresentada de duas formas. Esse caso que vocês estão vendo, que é a mesma informação que eu tenho na voz ativa, só que com foco invertido. Eu não foco em quem pratica, eu foco em quem sofre a ação. É o que a gente chama de voz passiva analítica, beleza? Na voz passiva analítica, o sujeito sofre a ação, por ser voz passiva, e a informação é a mesma que eu tenho na voz ativa, só que com mudança de foco. Uma observação importante, deixa eu mudar a cor aqui da caneta para vocês perceberem um detalhe. Esse termo pelo aluno, lembra que o sujeito, ele na voz ativa não pratica ação? Na voz passiva, o aluno continua praticando a ação, só que ele não é mais sujeito. Nesse caso, ele passa a ser chamado de agente da passiva, pois, como o próprio nome diz, é ele quem age na voz passiva, porque quem sofre eu chamo de quê? Sujeito. Novamente, na voz ativa, o sujeito é o aluno, pois ele pratica a ação, e na voz passiva analítica, o sujeito é o material, pois ele sofre a ação. Perfeito? Bom, se você percebeu o agente da passiva, eu posso retirar da frase. Se eu digo o material foi comprado, eu tenho uma informação em que o foco é quem sofreu a ação. Nesse caso, eu posso chegar e pegar o seguinte, tirar o agente da passiva, já diminuindo a informação, sintetizando. Bom, eu estou já direcionando para o que a gente chama de voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Eu continuo focando em quem sofre a ação, que é o material. Só que como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a forma verbal da voz ativa, que é o comprou, e eu vou apassivar essa forma. Como assim, Rian? Eu vou pegar o comprou, forma verbal de voz ativa, e vou torná-lo um verbo de voz passiva. De que maneira? Usando o se. Comprou-se o que, gente? O material. Observem aí que da forma como eu estou escrevendo comprou-se o material, eu não explicito e não deixo evidente quem praticou a ação de comprar o material. Mas você consegue observar que eu ainda tenho aquele mesmo foco. Gente, eu não sei quem comprou o material, mas aqui eu posso afirmar que o material foi comprado. O sujeito, gente, segue sendo o material. Sujeito que sofre ação, por isso eu tenho a voz passiva. Só que eu chamo de voz passiva sintética, uma vez que eu sintetizei a informação apresentada na voz passiva analítica. E necessariamente, quando eu tiver a voz passiva sintética, eu vou ter esse C. E esse C, ele tem o nome PA, partícula apassivadora, pois transformou um verbo de voz ativa, o comprou, num verbo de voz passiva, passiva sintética. Então, o detalhe aí é o seguinte, quando eu falo comprou-se o material, o sujeito é o material, só você inverter, comprou-se o material foi comprado. Apresentou-se o relatório foi apresentado. Percebeu isso? Agora, cuidado que tem um detalhe aí fundamental. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por algum centro comercial, algum prédio comercial e deve ter visto a seguinte placa, ó. Opa, perdão. Não é essa frase que eu quero botar. É essa. Aluga-se salas. Isso é um cartaz muito comum em frente a centros comerciais, prédios comerciais. Quando você lê aluga-se salas, observe um detalhe. Nessa frase, a pergunta é, eu estou apresentando quem é que pratica a ação de alugar essas salas? Não. Eu não sei quem é que aluga essas salas, mas eu posso afirmar que salas são alugadas. Salas, da mesma forma que na frase em cima, em que comprou-se o material não é o sujeito,
pois ele sofreu a ação de comprar. Aluga-se salas, eu quero dizer que salas são alugadas. Nesse caso, salas é o sujeito de voz passiva sintética, em que esse C é o que a gente chama de partícula apassivadora. Sim ou não? O detalhe todo está na concordância, porque um conceito básico que você sabe de concordância verbal é o quê? O verbo concorda com o sujeito. Ora, se o sujeito é salas no plural, o verbo não concorda com o sujeito. Se salas está no plural, qual é o certo? Alugam-se salas. Isso é um caso muito tradicional de erro de concordância. Quando nós temos a partícula apassivadora, o verbo tem que concordar com o sujeito. O sujeito, normalmente, ele vem depois desse verbo. Normalmente. Entenderam isso? Então, nesse caso, salas, só colocar aqui, ó. Vem descer. Casas. Mesma coisa. Eu estou dizendo quem vende as casas? Não, mas eu sei que as casas são vendidas. Sujeito, casas. Esse C é partícula apassivadora. Como casas está no plural, qual é o certo? Vendem-se casas. Tem que ficar muito atento a isso, beleza? Agora, uma outra situação em que aparece o C e confunde muita gente é quando nós temos o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado tem duas situações. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, falaram de você. Quem falou? Alguém. Pegaram meu material. Quem pegou? Alguém. Verbo na terceira pessoa do plural, com sujeito implícito, é um caso de sujeito indeterminado. O outro é quando eu tenho a partícula C, que não vai ser mais PA, partícula passivadora. Nós vamos chamar de PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Tradicionalmente, são duas as possibilidades de apresentação nesse caso. Quais são elas? Precisa-se de ajuda. Gente, da mesma forma que em cima eu botei, o material foi comprado, salas são alugadas, eu posso falar de ajuda é precisada? Percebeu que nesse caso não pode haver aquela inversão que nós fizemos nos casos de cima? Por um motivo bem simples. Como o sujeito, nesse caso é o material, nesse caso é salas, nesse caso é casas, ajuda não pode ser sujeito uma vez que está preposicionado. Existe uma regra que diz, sujeito é um termo regente. Sendo regente, ele não pode ser preposicionado, uma vez que todo termo preposicionado é um termo regido. Isso quer dizer o quê? Que ajuda, nesse caso, não pode exercer papel de sujeito, porque tem preposição. O sujeito não começa com preposição. O sujeito não pode ser um termo preposicionado. Rian, então quem é que precisa? Não sei. Quando a gente põe precisa-se de ajuda, eu não estou explicitando quem pratica a ação de precisar. Nós temos aí um caso de sujeito indeterminado. Consequentemente, esse C é o famoso PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Então, quando vocês virem um verbo com a partícula C e logo depois tiver um termo preposicionado, como complemento do verbo, ele não pode exercer o papel de sujeito, uma vez que o sujeito não começa com preposição. Necessariamente, quando eu tiver o PIS, a partícula de indeterminação do sujeito, esse verbo deverá sempre estar na terceira pessoa do singular. Eu nunca vou botar precisam-se. Não. Sempre no singular. Quando eu tiver PA, partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Agora, quando eu tiver PIS, partícula de indeterminação do sujeito, ele sempre deverá estar no singular, na terceira pessoa do singular. Uma outra situação que pode acontecer: falou-se muito ali. Uma outra situação é que advérbio também não pode exercer papel de sujeito. Muito foi o quando se falou, ali foi onde se falou. Então, quando falou-se muito, quem falou? Alguém. Também é um caso de sujeito indeterminado. Esse C é o que a gente chama de PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Observe que o verbo está na terceira pessoa do singular. Então,
Quando tiver PA, verbo concorda com o sujeito, sempre tentando inverter. Falou-se, comprou-se material, o material foi comprado. Alugam-se salas, salas são alugadas. Pode fazer a inversão, verifica se a concordância está bem feita. Por que eu estou falando isso tudo? Vamos voltar para a questão 2, que está cheio de verbinho com C. Dá uma olhadinha, deixa eu mudar aqui para a canetinha vermelha, para chamar mais atenção. Letra A. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se durante 10 semanas. Analisaram-se o quê? O comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos. Se você perceber, o núcleo é o comportamento. Analisaram-se o comportamento foi analisado. Ora, se o comportamento no singular é o sujeito de voz passiva sintética, o verbo não pode estar no plural, analisaram-se. O certo seria? Analisou-se. Certo? Analisou-se. Verbo no plural com sujeito no singular, não tá certo. A letra A. Letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Se vocês perceberem, constataram-se. Quem constata, constata. Constataram-se o quê? Inúmeras situações. O núcleo é situações. Então, inúmeras situações foram constatadas. Vejam que, nesse caso, esse sujeito em que o núcleo é situações no plural, tem o verbo relacionado a esse sujeito no plural. Verbo no plural concordando com o sujeito no plural. Sujeito de voz passiva sintética. Resposta da questão, letra B de bola. Entenderam? Vamos para a letra C? Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações. Opa, Rian, reclamações está no plural. Mas calma aí. Tem preposição. Ué, Rian, não é artigo de reclamações, não? Gente, reclamações está no plural. Está no plural. O artigo seria as. Quem atende, atende a alguma coisa. Se está preposicionado, esse ser é PIS. E eu falei, se é PIS, o verbo tem que estar no singular. Eu não estou dizendo quem é que atende a reclamações de todos os tipos. Percebeu? Por isso tem que ficar atento. O termo que vem depois veio preposicionado, não pode ser o sujeito. Então aí a minha intenção não é dizer quem atende. Atende-se a reclamações de todos os tipos sobre falhas nas comunicações telefônicas. Fiquem atentos. D. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior... vamos por parte. Atribuem-se... Rian, aqui, aos aplicativos. Está errado. Calma aí, vamos por parte. Interpretem a frase. O problema de vocês é só ficar investigando essas regras. Interpretem. Atribuem-se corretamente, ao modo como se atribui, aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. A maior responsabilidade pela situação atual é atribuída. É atribuída. Então, nesse caso, tem um sujeito em que o núcleo é responsabilidade singular. Então, não é atribuem-se, é atribui-se. Entendeu? Atribui-se. Então, tome cuidado. Nesse caso, gente, atribui-se, é com I, tá? Não é atribui-se, não, atribui-se. Eu atribuo, tu atribuis, ele atribui, tá? Então, nesse caso, cuidado, tá? Eu tenho sujeito no singular, verbo no singular, continua sendo errado. Com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens... Rian, é uma oração. Que os jovens sejam, tem verbo, é oração. O que acontece quando o sujeito de um verbo é uma oração? Regra. Sempre que eu tiver uma oração como sujeito de uma forma verbal, o verbo tem que estar no singular. Sempre que uma oração é sujeito de uma forma verbal, essa forma verbal tem que estar no singular. Beleza? Sujeito oracional, o verbo, no caso da oração principal, né? Tem essa oração que eu sublinhei, ela inteira é sujeito do verbo estimar. Então, nesse caso, se uma oração é sujeito de um outro verbo, esse outro verbo tem que estar no singular.
Estima-se isso é estimado. Então, também está errada, deveria estar no singular, letra E. Então, realmente, a resposta da questão número 2 é letra B de bola. Trabalhosa questão, né? Isso aí é um assunto que tem que estar na ponta da língua, uma vez que pode ser questão de concordância da sua prova. Vamos para a questão número 3? Ela diz o seguinte: a frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma padrão da língua portuguesa. Concordância verbal atende. Ou seja, eu quero a correta. Restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. Gente, cerca de 15 candidatos. Por mais que seja cerca de, aproximadamente, são 15 candidatos. Eles restavam. Cerca de 15 candidatos restavam. Se tem uma coisa que derruba muita gente, é quando o sujeito vem depois do verbo. Tem que tentar sempre colocar a frase na ordem direta. Nesse caso, restavam cerca de 15 candidatos, ou seja, cerca de 15 candidatos restavam para a entrevista, verbo no plural. Letra A não é a nossa resposta. B, não sou eu que elabora. Gente, presta atenção. Esse que é o famoso pronome relativo. Existe uma regra bem básica que diz o seguinte: quando eu tenho um pronome relativo se referindo a um termo anterior, tendo esse termo como referência de sujeito, porque esse que assumiu o papel desse termo como sujeito, esse caso é um pronome reto. E sendo pronome reto, não sou eu que elaboro, porque ele concorda com esse pronome reto, certo? Não sou eu que elaboro. Não somos nós que elaboramos. Isso porque o pronome relativo é o que. Se fosse o quem, aí eu poderia botar elabora. Aí eu poderia botar elabora. Agora, com o que, eu concordo com o pronome reto. Sou eu quem que elaboro ou sou eu quem elabora. Beleza? Nesse caso, com o quem, eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular, sendo o eu que, sendo o que pronome relativo, que elabora o verbo concorda com o pronome reto, então letra B também não está correta. C, no futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas. Bom, aí é uma situação que, num primeiro momento, eu, Rian, sempre que eu vejo um termo partitivo, a maioria, a minoria, grande parte, boa parte, a maior parte, eu prefiro concordar no singular. A maioria das tarefas poderá ser realizada por algoritmos. Eu concordo com a maioria. Mas você percebeu que eu falo que eu prefiro? Se eu prefiro é porque eu tenho opção. Sabia disso? Observe. Quando eu tiver um termo partitivo e relacionado a ele estiver um termo no plural, o verbo pode concordar tanto com um quanto com o outro. A maioria das tarefas poderá ser realizada, concordando com a maioria, ou poderão, no caso, concordando com tarefas. Percebeu isso? Então, essa concordância está correta. Está correta, uma vez que esse verbo está concordando com um termo aqui que se relaciona ao termo partitivo. Resposta da questão número 3 é letra C, de casa. Vamos confirmar? Nenhum de nós estamos preparados, queridos. Prestem bastante atenção. Existe uma regra que diz o seguinte: quando eu tiver um pronome indefinido no plural ou interrogativo, indefinido ou interrogativo no plural, relacionado a um pronome reto, o verbo pode concordar com qualquer um desses termos. Então, você pode assim, alguns de nós, poderia ser estamos. Alguns de nós estamos preparados, ou alguns de nós estão preparados. Quais de nós estão preparados ou quais de nós estamos preparados? Agora, nenhum não está no plural. Entendeu isso? Só poderia ser estamos aí se eu tivesse o pronome indefinido no plural. Alguns de nós, entendeu? Ou interrogativo, quais de nós? Agora, nenhum é no singular, nenhum de nós está
preparado para a responsabilidade daquele cargo, beleza? Vou olhar a garganta aqui. Então, letra D também. Regra da letra D. Pronome indefinido ou pronome interrogativo no plural. No plural. Beleza? Então, nesse caso, nenhum estando no singular. Verbo no singular. Mais de um indicador são usados... Poxa, gente. Deixa eu falar pra vocês. Chega a doer no peito explicar essa regra. Por quê? Rian, se é mais de um é plural. Pois então, a expressão mais de um, na língua portuguesa, pede verbo no singular. Mais de um indicador é usado para a seleção. Ué, Rian, não deveria estar no plural? Pois então, a gramática reservou essa concordância no plural para uma situação específica. Quando houver ideia de reciprocidade. Mais de um automóvel se chocaram na estrada, porque um chocou-se com o outro. Por haver aí uma ideia de reciprocidade, um praticar ação no outro, aí há, sim, a necessidade de concordar no plural. Fora a ideia de reciprocidade, qualquer frase com a expressão mais de um, a concordância no singular. Por isso que aí, na letra E, foge a norma culta, por isso que, com certeza, a concordância está correta apenas na alternativa letra C. Resposta da questão número 3 é a letra C de casa. Vamos seguir em frente? Questão número 4. A concordância verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, na forma verbal destacada em, vamos lá? Todas as pessoas do gabinete do diretor foi... Gente, pelo amor de Deus. A concordância verbal está de acordo. Todas as pessoas do gabinete do diretor, o núcleo é pessoas. Foi? Não foram, né, gente? Bem básico, não pode haver esse tipo de concordância se o núcleo do sujeito está no plural, verbo no plural. B, os 10% dos funcionários da Agência do Sul gosta. Aí é uma concordância muito parecida com a que eu acabei de usar na questão do termo partitivo. Quando tiver porcentagem, você pode concordar tanto com o numeral da porcentagem, quanto do termo que o acompanha. Veja que aí 10%, 10 é mais de um, é plural. Funcionários é plural. Gente, aqui tinha que ser das duas, de qualquer forma gostam. Se fosse 1% dos funcionários, aí poderia ser gosta, porque concordaria com 1%. Se fosse 10% da empresa, aí poderia ser gosta, porque concordaria com a empresa. Entendeu isso? O verbo pode concordar ou com o numeral da porcentagem ou com o termo que o acompanha. Como ambos aí, 10% é acima de 1, é plural. Funcionário está no plural, verbo no plural, não poderia estar no singular jamais, então letra B não é a resposta. Já deu 7 horas no meu relógio. Galera, em relação à ideia de tempo, alguns verbos relacionados à ideia de tempo não variam, tá? Há 10 horas, verbo haver, não varia. Faz 10 anos, ideia de tempo, passado. Agora, verbo dar, aí, tem que concordar com a hora. Já deram 7 horas? Nesse caso, não. Existem verbos impessoais quando estão relacionados à ideia de hora. Já passa das 10, singular. Já são 7 horas. Aí o verbo ser concorda com o numeral. O verbo ser é uma exceção, beleza? Quando for o verbo ser relacionado à ideia de data, hora e distância, aí concorda com o numeral. Mas verbo dar concorda com o numeral porque ele está fora das situações dos verbos impessoais. 7 horas já deram no meu relógio. O verbo dar aí concorda com horas. Surge, quando menos se espera... Gente, novos trabalhos para fazer surgem. Surgem. Pelo amor de Deus, hein? Surgem novos trabalhos surgem. Letra E, pesquisam-se, olha novamente o C aí. Pesquisam-se novas formas de vacinas mais duráveis. Qual é o núcleo? Formas.
Eu não sei quem é que pesquisa novas fórmulas, mas novas fórmulas são pesquisadas. Olha aí o nosso PA, já tínhamos visto em questão anterior. Novas fórmulas, sujeito no plural, voz passiva sintética, verbo no plural. Resposta da questão número 4 é letra E. Beleza? Seguindo em frente. Questão número 5. Ela diz o seguinte: a concordância verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Na forma verbal destacada em, observem, ó, tem C em quase todos. Tem C em quase todos. Aspiram-se a bons cargos. Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de almejar, desejar. Tem preposição, então cargos não é sujeito. A bons cargos são aspirados? Lembra que eu falei? Se o termo que vier depois for preposicionado, ele não pode exercer papel de sujeito. Então tem um caso de quê? Sujeito indeterminado. Esse ser é pis, então se eu tenho pis, o que eu falei? Verbo no singular. Beleza? Não é a letra A, uma vez que eu estou buscando a concordância verbal de acordo com as exigências da norma padrão. B. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, fazem 2 anos... acabei de dizer, hein? Relacionado à ideia de tempo decorrido. Faz 2 anos. Tempo passado. Não pode pro plural. Verbo impessoal. Quando o verbo é impessoal, quer dizer que ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, não vai para o plural. Faz 2 anos. C. Nos últimos anos, combatem-se batalhas comerciais cotidianamente. Ora, gente, olha aí você novamente. Combatem-se batalhas, quer dizer que batalhas são combatidas. Posso inverter? Eu não sei quem é que combate batalhas, mas eu sei que batalhas são combatidas. Olha o sujeito que tem como núcleo um termo no plural, esse ser, partícula passivadora, verbo no plural. Resposta da questão, letra C de casa. Letra D. Em várias regiões do nosso país, existem problemas. Aí é que é aquela situação. Falei para vocês que existem situações de verbos impessoais. Um verbo impessoal muito conhecido é o verbo haver com sentido de existir. Se eu tiro o existir aí, fala assim, há problemas. Há problemas. Verbo que não tem sujeito. Só que o existir é um verbo pessoal. Eu existo, tu existes, ele existe. Ora, gente, o que existe aí? Problemas. Problemas existem. O sujeito do verbo existir é problemas. Sujeito no plural, verbo no plural. O verbo haver com sentido de existir, o verbo haver não varia, porque não tem sujeito. Agora, o verbo existir, ele é pessoal. Ele tem sujeito, e aí, no caso, o sujeito é problemas. Letra E. Para garantir a aprendizagem dos alunos, precisam ser de novo, ainda usei esse exemplo do precisar, lembra? Tem preposição depois, sujeito indeterminado, quem é esse ser? Pis, verbo no singular. Resposta da questão número 5 é letra C de casa. Beleza? Gente, tenham muito cuidado no que diz respeito à concordância, principalmente a concordância verbal. Na concordância nominal, principalmente, a preocupação é em relação a gênero e a número. Masculino, feminino, singular e plural. A maior preocupação é em relação a situações de concordância verbal, em que eu tenho situações de verbos impessoais, em que o verbo não concorda com ninguém, uma vez que não tem sujeito. Tem a situação dos verbos que têm conectados a eles a partícula C, sendo esse C pis ou PA, tem que ficar atento. Então, são situações que cobram muita atenção, mais atenção do que a regra em si, porque a regra você absorve facilmente. O negócio é saber aplicá-la na questão. Beleza? Estamos encerrando mais um bloco de questões de gramáticas. Fechamos agora 5 questõezinhas maravilhosas de concordância, beleza? Vamos estudar!